Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Vela? Tudo bem com você, professor? Tudo jóia. Alana? Bom dia. Bom dia. Fala, Arthur. Bom dia, Arthur. Luiz Azevedo, bom dia, Luiz Azevedo. Bom dia. Bom dia. Ei, Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tudo. E com você? Tudo jóia. O Arthur chegando aí, ó. Hoje nós temos a dupla, hein? Hoje nós temos o ataque, hoje está completo, hein? Meu Arthur. Ulisses. Ulisses. Você está tentando conectar aí, Ulisses? Nossa aula é depois, Ulisses. Tá? Agora é 9º ano. Beleza? Ulisses, me ouve, Ulisses. Vamos lá, eu vou tirar aqui só porque ele vai ficar na aula errada. E aí? A gente começa a aula aqui de novo com um pouquinho de música tradicional árabe. Afinal de contas, é Oriente Médio. Oriente Médio é essa musiquinha aí mais, né? Mais cheia de coisinhas. É muito legal. Eu curto pra caramba. Alguém aqui... Eu já perguntei isso antes, né? Se alguém fazia dança do ventre aqui. Ninguém faz, não, né? Você dança, Ailana? Oi? Você faz algum tipo de dança? Faço não. Não? Isabela? Luísa? Não. Não. Não, K-pop você dança, né? Não, Isabela? Assim, mais ou menos. Mais ou menos? E você, Luísa? Nada? Não. Não? Ah, então tá bom. Não tem problema, né? Vamos lá, gente. Vamos falar aqui. Deixa eu tirar a musiquinha. Espera só um pouquinho. Né? Deixa eu admitir o Pedro aqui. O Arthur acordou o Pedro. Não, Pedro, tá na hora. Arthur Neves. Bom dia, Arthur Neves. Bom dia. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Bom dia. Tá bom. Então, olha só. Vamos falar um pouquinho dessa região que é um pouco complexa, né? Não é muito... A gente já viu uma série de questões na última aula. Vamos relembrar aqui, ó. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Uai, cadê? Agora foi. Vocês estão vendo o PowerPoint? Uhum. Obrigado. Parece igual, mas é diferente, tá? Vocês vão falar assim, professor, mas a gente já viu isso daí. Não, é porque aqui está só a capa que eu deixei a mesma, por conta do tema, tá? Mas a gente vai ver outras questões. Então, ó, só relembrando, a gente viu a localização do Oriente Médio, os países que compõem o Oriente Médio, né? A gente viu que é uma região que é deserto, né? Deserto, totalmente deserto.
e que por isso acaba criando, né, toda uma condição diferente de vida. Tá? Então, as pessoas têm que se adaptar a esse ambiente. A gente viu que é uma região que tem aí um problema seríssimo com a água, né? Exatamente. É deserto, então tem muito problema com falta d'água, tá? Falta d'água. Escassez que acaba levando aí a conflitos, porque tem alguns rios. Então, onde tem, é a hora de tentar brigar, tá? Eu comentei com vocês também que aqui, ó, o norte da África, ele tem uma similaridade muito grande com o Oriente Médio, tanto que muitos autores integram aqui como Oriente Médio, uma extensão do Oriente Médio. Por quê? Quando você fala Oriente Médio, você está falando de uma localização geográfica. Só que, assim, do ponto de vista humano, do ponto de vista social, econômico, cultural, religioso, essa região aqui, ó, pegando aqui do Oriente Médio, aqui, os países que estão aí no Saara, tá? E até a Etiópia aqui, ó. Toda essa região aqui, gente, é como se fosse um mesmo conjunto, tá? Tanto que muitos autores até questionam, falam assim, não, ideal seria que a gente trabalhasse todos esses países ao mesmo tempo. Mas como tradicionalmente se separa por continente, né? Então acabou que o Oriente Médio, Ásia, e é trabalhado sozinho. O restante que está na África vai ser trabalhado em separado, por quê? Porque é a África, tá? Mas é uma crítica, porque eles têm, para começar, está todo mundo no deserto. Começando por aí. Todo mundo no deserto. Segundo lugar, porque praticamente todos esses países têm maioria da população árabe e que professa a religião muçulmana. Então, é um conjunto. Mas, o nosso foco, então, deixa eu voltar aqui, feito esse detalhamento, o nosso foco é aqui, ó, o nosso foco é Oriente Médio, tá? Então, essa é a nossa preocupação agora. Então, uma região que tem problemas seríssimos com a água. A gente viu aqui o cronograma, chove muito pouco. Comentei com vocês que a temperatura oscila muito durante o dia. De dia é muito quente, à noite é muito frio. Vimos aqui que essa região ela possui, no conjunto dos países, a maior reserva de petróleo do mundo. Né? Vimos, inclusive, aí para onde que vai esse petróleo. A gente viu que a China é o grande destino, né? O grande destino, mas não somente a China, a Europa, os Estados Unidos, tá bom? Nós vimos também aqui, para terminar, deixa só eu... é porque eu tirei aqui a outra parte. A gente viu também casos, né, de como se dá a ocupação do deserto. Então, nós vimos lá o maior exemplo, dois grandes exemplos, de Riad, na Arábia Saudita, capital da Arábia Saudita. Então, uma cidade que está totalmente dentro do deserto, e é uma cidade como outra qualquer. Né? Então, para mostrar que as pessoas vivem no deserto, não apenas como tuaregs. Né? O que é um tuareg, gente? Tuareg é aqui, ó, é o que a gente está vendo na tela. São os moradores tradicionais do deserto. Tuareg. Tá bom? Aliás, espera aí, só 15 segundos. Fica aí, não sai não, espera aí. Vou mostrar uma coisa. Estou aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo, não, mas estou aqui, espera aí. Continua aí. Estou procurando aqui para mostrar.
Onde é que tá? Manciés. Manciés, que eu não sei. Ah, não achei. Voltei. Eu fui pegar um negócio para mostrar para vocês. Tinha só que tem gente chegando. Deixa eu ver quem aqui. A Thaísa, o Davi. Tem um monte de gente que chegou aí que eu nem falei hoje ainda, né? Peço desculpa. Caio Nunes. A Thaísa, seja bem-vinda. Davi Teodoro, seja bem-vindo. Tá? Alden também. Bom dia, Alden. Pronto. Chega. Tuareg, né? Onde vive no deserto. Eu queria mostrar esse livro aqui para vocês. Tuaregs. Né? Tuaregs. Esse livro foi escrito por um espanhol, Alberto Vázquez Figueroa, mas um espanhol que viveu durante muitos anos no Saara. Então ele conheceu muito a cultura Tuareg, e aí ele escreveu, é um romance, por muitos consideram assim, um dos melhores romances de todos os tempos, e ele conta a história, a vida no deserto. Então é um livro muito legal, né? Que conta a vida das pessoas no deserto, as dificuldades no deserto, conta sobre essa questão aí da temperatura, mas muito legal. É uma história, né? É uma história, é uma ficção. Então, assim, não vou dar spoiler, não. Né? Então, algum dia, algum de vocês vai ler, então não vou dar spoiler. Tá bom? Depois a gente viu Dubai, né? Dubai, que é um... Por que a gente viu Dubai? Porque a gente viu que o Oriente Médio, embora a grande riqueza econômica dele seja o petróleo, o Oriente Médio ele está tentando diversificar a sua atividade econômica. Por quê, gente? Porque a tendência mundial é abandonar o petróleo. Claro, é um processo lento, um processo demorado, vai levar aí ainda algumas décadas para isso acontecer. Mas um país que tem a economia dependente de petróleo, ele não pode esperar acabar a demanda para começar a pensar em outras coisas. Ele tem que começar a fazer isso agora, tá? Ele tem que começar a fazer isso agora. Ele não pode ficar esperando. E leva tempo para uma economia se desenvolver. Então, o que vários países do Oriente Médio estão fazendo? Estão investindo em turismo, estão investindo em tecnologia. Por exemplo, essa semana, eu não sei se algum de vocês viu, essa semana, a Alemanha determinou uma nova meta para retirar de circulação, para proibir a venda de veículos a gasolina e a diesel. 2030, gente, 2030 já está aí, né? Sim, do ponto de vista global, de economia, 10 anos é muito pouca coisa. Então, a partir de 2030, será proibido vender carro movido a gasolina e diesel na Alemanha. Vai ser só carro elétrico. E isso vai acontecer no mundo todo. Vai começar na Alemanha, a Europa como um todo, Japão, Estados Unidos. Então, quem vive de petróleo tem que começar a procurar outra fonte de renda, tá? Então, esses países já estão começando, inclusive com investimentos grandes em geração de tecnologia limpa. A Arábia Saudita é um dos líderes mundiais em investimento em tecnologia limpa. Energia solar, energia eólica, força das marés, tá? Não, porque já identificou que, olha, o que eu tenho de renda vai acabar. E o turismo é um dos pontos também fundamentais. Então, por isso que a gente viu Dubai, que quer se transformar no grande centro mundial do turismo,
com tudo aquilo que a gente viu, né? No meio do deserto, parque aquático, estação de esqui, um shopping center gigantesco, é um dos maiores do mundo. Então, quer se tornar na cidade do entretenimento global. É para atrair milhões de turistas e ficar menos dependente do petróleo. Tudo bem? E a última coisa que a gente viu na aula passada, passeando ali pelo Google Earth, foi ver duas cidades, né? Duas cidades que eu destaquei com vocês ali. Na verdade, acho que foi só uma que eu destaquei, que é a cidade de Meca. Por que eu destaquei Meca? Dentre outras coisas, porque Meca tem um dos prédios mais altos do mundo. Né? Como assim, professor? Cidade de Meca, no meio do deserto, na Arábia Saudita, um dos maiores prédios do mundo? Porque Meca é a cidade sagrada dos muçulmanos. Então, o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, ele recomenda que todo muçulmano que tenha condições vá, pelo menos uma vez, a Meca e vá fazer as suas orações e andar em volta da Caaba. Vocês estão lembrados? A Caaba é um cubo negro, fica no centro da mesquita. Então, se aglomeram milhares de pessoas em volta da Caaba e ficam dando as voltas e fazendo as suas orações. Então, construíram o prédio, um conjunto turístico do lado da mesquita, né? E tem o prédio, um dos prédios mais altos do mundo, foi o sheik lá da Arábia que mandou construir, dinheiro sobrando, né? Isso é uma curiosidade, os países árabes assim, são comandados por monarquias absolutistas, né? Aí, os sistemas absolutistas, e os sheiks, eles são assim, bilionários, né? Bilionários. Então, os caras têm carro banhado a ouro, tudo que vocês imaginarem de luxo. Então, o sheik mandou construir lá. E eu até comentei com vocês que só pode se hospedar nesse hotel quem for muçulmano. Quem não for muçulmano não pode. Tá? Então, Meca é uma cidade sagrada. Por que é a cidade sagrada? Porque Meca é a cidade onde o profeta Maomé, que é o líder máximo da religião muçulmana, o profeta Maomé, ele é onde ele teve a sua revelação. Tá? E teve a sua revelação, e a partir daí começou a pregar, e começou, o Maomé, quando teve a revelação, ele criou uma treta gigantesca com o pessoal, porque naquela época, 700 e pouco anos, né, depois de Cristo, o pessoal adorava outros deuses, eles iam no templo, né, eles iam ali no templo onde hoje fica a Caaba, para poder cultuar deuses, estátuas, etc. E o Maomé, depois que ele teve a revelação, ele invadiu o templo, ele começou a atacar, né, as estátuas, os ídolos, e falar que estava todo mundo errado. Então, assim, ele foi meio que expulso de Meca, tá? Ele foi expulso de Meca. Meio não, ele foi expulso de Meca. E aí, expulso de Meca, ele foi para Medina, uma cidadezinha que fica a norte de Meca, ele foi para Medina. E lá ele se instalou. Depois, ele voltou para Meca. Então, na verdade, sim, são as duas cidades sagradas na Arábia. A mais sagrada é Meca, né? Medina, e depois Medina. São as duas cidades sagradas aí para os muçulmanos, tá? Que é uma história muito legal, uma história muito bonita. Sim, é uma pena que a gente não consiga, em função do tempo, né, ver todos os detalhes, mas assim é muito importante. A gente escuta muito falar sobre a religião islâmica do ponto de vista de estereótipos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O maior estereótipo que a gente escuta é o estereótipo do radicalismo, né? Todo mundo tende a imaginar, o leigo tende a imaginar que a religião islâmica é uma religião de radicais.
Não, gente, não é disso. Ou muita gente, eu já ouvi muita gente falar, né, que os islâmicos pregam bomba, pregam a morte, a guerra. Não é nada, não tem nada disso, não tem nada disso. Isso aí é a meia dúzia de pessoas que fazem interpretação equivocada, né? Mas a maioria, o Corão, ele prega o amor, ele prega a paz, e por diante, tá? Não tem esse radicalismo todo, não. Tá bem? Medina, né? Eu falei com vocês aí, Medina, olha só que legal. Tem também esse livro aqui, ó, se chama A Joia de Medina, tá? A Joia de Medina. É um romance baseado na história do profeta Maomé, tá? É como se fosse a biografia do profeta Maomé, só que o foco desse romance aqui é na Aisha, ou Aisha, né? Quem que é Aisha ou Aisha? É uma das esposas do profeta Maomé. O profeta teve seis ou sete esposas, Aisha foi a terceira e foi a mais amada das esposas de Maomé. Então, por isso que, ó, o título, né? A Joia de Medina, tá? A Joia de Medina. E aí conta a história do crescimento do islamismo, do surgimento do islamismo, mas só que ela está focada na Aisha, né? Então, a história aqui está focada na Aisha, tá? Não sei se vocês sabem que na religião muçulmana é proibido o consumo de álcool. Vocês sabiam disso? Sabia, Luísa? Não pode? Não. Não. Ana Júlia, já ouviu falar isso, Ana? Não pode. Não pode. Agora, primeira vez. Muçulmano não pode consumir bebida alcoólica, tá? Não pode. E por que não pode consumir bebida alcoólica? Por conta de um fato que aconteceu em Medina com a Aisha, tá? A esposa preferida do profeta Maomé. Os homens teriam bebido demais lá naquele no mercado, e foram dois fatos. A Aisha foi no mercado e os homens estavam bebendo e já estavam alterados e começaram a importunar a Aisha, né? Importunar o que hoje a gente chama de assédio. Começaram a assediar a Aisha, tá? Então deixou o profeta muito bravo. E outra coisa é que eles estavam numa oração em um determinado momento e uma pessoa que estava bêbada entrou no meio da oração e começou a ofender o profeta Maomé, né? Ofender. E isso também gerou um problema muito grave lá. Então, a partir desses dois episódios, o profeta Maomé determinou que as pessoas não poderiam mais consumir bebida alcoólica, porque a bebida tirava as pessoas da consciência e isso ofendia a Deus. Tá? E, por fim, a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, também vale muito a pena, né, um dia, quem tiver interesse, é esse livro aqui, olha, se chama A Mãe dos Fiéis. A Mãe dos Fiéis, tá? É um romance sobre o nascimento do Islã. É a mesma coisa, assim, você vai falar assim, pessoa, mas você acabou de falar que era... Não, os dois livros tratam do nascimento do Islã, tá? Só que esse aqui é mais como se fosse uma biografia da Aisha. Esse daqui, ele é muito mais detalhado e específico sobre o profeta Maomé. Então, trata desde a visão dele sobre que o anjo apareceu para ele, fazendo a revelação, até passando pelo todos os problemas, as guerras que ocorreram, até a morte do profeta Maomé. Tá bom? Então, fica aí algumas dicas culturais para vocês.
se alguém, né, alguém pode estar pensando assim, professor é muçulmano? Né? Não, não sou, mas eu acho muito legal a cultura árabe, e até o que me impeliu a fazer essas leituras foi exatamente de entender, obviamente, como professor, entender um pouco mais, né, sobre o mundo islâmico. Por quê? Porque a gente a vida inteira fica escutando, porque o muçulmano, o Alcorão fala que se morrer, vai para o paraíso, tem 70 virgens, então os caras vão lá, colocam bomba no corpo, se matam, matam outras pessoas, porque vão conseguir as 70 virgens do paraíso. Tá, mas peraí, essa história está mal contada. O Corão não manda matar ninguém, não. Isso é coisa de maluco, tá? Isso é coisa de maluco, tá bom? Então, assim, só para é uma religião, como uma religião, tem Deus como, né, o centro, que reconhece Jesus como uma pessoa que foi importante, mas assim, obviamente para os muçulmanos o mais importante é o profeta Maomé. Ele é a revelação divina, né? Mas eu não sou muçulmano, então estou só contando para vocês aqui, porque senão fica parecendo assim, ele está falando isso porque ele é muçulmano. Não, não sou muçulmano, tá? Tá bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Arthur? Não. Ok, Ana. Então vamos lá, vamos voltar aqui Ô, professor, na questão lá do petróleo, eles, tipo assim, eles estão querendo investir em uma outra, tipo, fonte, né? Para arrecadação de riqueza. E qual que seria a que eles acham que realmente vai dar certo, que nem igual o petróleo? Ana, eles têm diversificado muito, né? Então, assim, o setor de energia, energia limpa, tá? Energia eólica, energia solar, energia das marés, são algumas das direções. O turismo é outra, muito importante. E uma terceira via que eles estão tentando desenvolver é a da tecnologia. Então, é de criar um centro de tecnologia ali no Oriente Médio. Então, são os caminhos que eles têm buscado, porque recursos naturais eles não têm, né? Vender ou cultivar também é difícil, eles cultivam, a gente viu na última aula. Eles plantam no deserto, mas é difícil, assim, principalmente plantar para exportar. Então, eles estão tentando ir por esses três caminhos, tá? Setor de energia, prestação de serviços, principalmente vinculados à área tecnológica, e turismo. Esses são os caminhos que eles estão imaginando que vai salvá-los no futuro, quando o petróleo não tiver mais demanda. Tá bem? Uhum. Obrigada. Não por isso, dona Ana. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero falar de outra coisa com vocês aqui agora, que é talvez o ponto mais crucial aqui quando a gente fala da questão do Oriente Médio. Eu estou tentando ver aqui. Tá, achei. Que é o conflito aqui que existe entre Israel e Palestina, tá? Por quê? Porque o Oriente Médio, praticamente todo, ele é muçulmano, mas Israel é um estado judaico, tá? Então a religião é diferente, o povo é diferente, a língua é diferente, e isso gera problemas porque tanto os muçulmanos quanto os judeus reivindicam essa região aqui, ó, como sendo a região deles, né, do povo. Então vamos tentar entender minimamente, ó. Na verdade, isso aqui é uma história que começa desde a época do profeta Maomé, lá em 700, mas a gente vai pegar aqui de modo mais simplificado a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Vocês lembram que na Segunda Guerra o nazismo ele perseguiu os judeus no mundo inteiro, né? Os judeus eles estavam espalhados no mundo todo. Por que eles estavam espalhados no mundo todo? Porque
anteriormente, eles haviam sido expulsos, né, das suas terras. Então, eles foram para o mundo inteiro, né, espalhados, Brasil, Europa, enfim, Estados Unidos. E sempre tiveram o anseio de voltar para sua terra, né? Então, com a Segunda Guerra terminada, com os nazistas vencidos, resolveram, assim, vamos criar um Estado judaico. Então, criaram o Estado de Israel, o Estado judaico de Israel. Tá? Só que aqui é uma região também onde vivem os árabes. Então, óbvio que os árabes não vão assim, não, você não vai chegar aqui e criar um país assim do nada. Teve conversas, então vamos entrar no acordo. Qual foi o acordo? Olha aqui no mapa, olha. A gente tem laranja. Israel vai ser o Estado judaico, tá? Aí nós vamos ter um Estado árabe da Palestina, tá bom? Que está em amarelo. E aí, pronto, fica tudo resolvido. Não fica. Para começar, olha para o mapa, gente. Percebe o seguinte. O Estado de Israel, na proposta original, olha, ele está separado. Você tem um conjunto aqui, você tem outro conjunto aqui. Está separado aqui, ó. O Estado árabe da Palestina, ele está separado. Ele tem uma parte aqui e tem outra parte aqui. Então, assim, já começou errado por aí, tá? Aí, depois disso, começa uma série de guerras, uma série de conflitos para retomar aqui os espaços. Então, olha o que aconteceu. Em 1947, né, aqui o que era Israel, tá? E Israel começa a ocupar a Palestina, olha só. Então, aqui tudo onde está achurado, né, são áreas que foram invadidas por Israel, tá? Aí, para ajudar os árabes, o Egito veio e invadiu aqui essa parte, tá? Para ajudar, para evitar que os israelenses dominassem essa parte, e a Jordânia invadiu aqui a Cisjordânia para evitar que os israelenses dominassem aqui essa parte. Então, vocês estão vendo o tamanho da dor de cabeça, né? Quando foi em 67, a gente teve a Guerra dos 6 Dias. Foi uma tentativa de retomada dos espaços que Israel, né, que Israel tinha dominado, né? Então, o que aconteceu? Só que foi o contrário. A tentativa de retomar deu pior, deu ruim, porque não só Israel expulsou todo mundo, como dominou a Cisjordânia de volta, e olha lá, a Península do Sinai dominou tudo de volta. Então, Israel ficou muito mais forte depois da Guerra dos 6 Dias. Tá? Até chegar no momento atual. Olha o que a gente tem aqui. Ó. Hoje, então, isso aqui é Israel, tudo que está em laranja. Olha o que era aqui em 1947, no plano da ONU. Tá? Então, olha aqui, por exemplo, ó, a Palestina diminuiu demais. Né? Aqui, essa área reduziu muito, aqui também reduziu muito, e hoje é só isso daqui. Ó. O que sobrou aqui, ó, é essa área chamada de Gaza, faixa de Gaza. É uma área de conflitos eternos. E o pessoal que vive em Gaza vive um dos maiores problemas contemporâneos, porque eles estão isolados em Gaza. Israel controla tudo em Gaza. Então, falta tudo em Gaza, porque não deixa entrar nada. E aqui, onde a outra parte, que é território israelense, a Cisjordânia, vocês estão vendo que tem um monte de colorido aqui, ó. Olha lá. Território sob controle israelense e palestino, território sob controle palestino e território sob controle israelense. Ou seja, gente, o que sobrou aqui da Palestina está toda dividida entre um pedacinho Israel, um pedacinho dos palestinos. E então isso assim dá um problema gigantesco, gigantesco. Você tem dois povos brigando pela a mesma área, tá? E Israel tem um apoio muito forte dos Estados Unidos. Tá bem? Aqui vendo 2012 mais de pertinho. Então, aqui é o que a gente tem, né, hoje. Territórios sob controle palestino. Olha aqui, ó. São só as áreas que estão em verde.
Mas são ilhas, tá vendo? São ilhas, em volta é tudo controle de Israel, e Gaza que está sob controle israelense e palestino. Tá? Mas é uma região isolada, as pessoas ficam sem energia elétrica, ficam sem remédio, falta tudo em Gaza, falta tudo em Gaza. Então, por isso que de vez em sempre tem pessoal de Gaza ataca Israel, Israel devolve. Gaza joga pedra em Israel, Israel devolve mísseis para Gaza. Tá? Então, aí nessa representação, seria mais ou menos isso. Olha lá. Né? Pessoal que vive na faixa de Gaza morrendo pelos israelenses, com o apoio dos Estados Unidos, o mundo olhando juntamente com o mundo árabe. O mundo árabe também fica olhando. Teoricamente, era para o mundo árabe falar assim, não, pessoal, peraí, vocês vão ficar matando o pessoal da faixa de Gaza, não? Mas por que eles não fazem isso? Porque os Estados Unidos compram a maior parte do petróleo do mundo árabe. Então, os árabes não querem se expor com os Estados Unidos. E aí, eles ficam sentadinhos assistindo a matança de palestinos na faixa de Gaza. Então, é mais um dos episódios tristes da história humana, esse massacre que hoje é levado contra a população de Gaza. Tá? Outro, como se não faltasse problema, né? A cidade de Jerusalém, ela é uma cidade sagrada, né, para 3 grandes religiões, tá? Então aqui a cidade velha, ela hoje está dividida em bairros. Então você tem o bairro cristão, você tem o bairro muçulmano, o bairro armênio e o bairro judeu, tá? O bairro judeu, então, por que são 3? Porque o armênio aqui, ó, ele é cristão também, tá? Embora é porque é da igreja cristã ortodoxa, então é por isso que está dividido aqui. Então você imagina, você tem uma mesma cidade que é sagrada para 3 religiões, sendo que uma delas ainda está dividida em 2. Então isso aqui dá um problemaço, tá? Todo mundo tem uma área sagrada. Todo mundo tem uma área sagrada em Jerusalém, né? A Basílica do Santo Sepulcro é o lugar mais sagrado dos católicos, assim como a Igreja de Santiago para os católicos ortodoxos. O Muro das Lamentações é o local mais sagrado para os judeus. E o Domo da Rocha é um dos pontos mais sagrados para os muçulmanos. O mais sagrado é Meca. Então, vocês olhem o tamanho da confusão, gente. Tá? Então, assim, o negócio não é simples, o negócio é complexo. Mas a gente vai falar muito disso. Eu ainda vou falar disso na próxima aula, eu vou voltar um pouquinho mais. Tá? Mas, então, assim, é uma região problemática, uma região que, por motivos religiosos, por motivos econômicos, por motivos territoriais, ela está em constante conflito. Tudo bem? Não me abandonem ainda não, espera aí, por favor. Deixa eu só pegar aqui a gente fazer a nossa chamada. Gente, ó, a gente vai terminar agora aqui, tá? A qualquer momento vai cair aqui. Bom final de semana para vocês. Na segunda-feira a gente encontra de volta, tá bem? Até mais, Isabela. Falou, Até falou, professor. Até mais. Falou, professor. Alô, meu jovem. Falou, professor. Alô, Pedro. Tchau, professor. Tchau, Elana. Valeu, Caio, Gabriel. Abraço.